A nossa intenção é poder levar cada vez mais, né, o nosso carimbó para as crianças. Aí eu fui vendo quem dava para o carimbó, quem dava para maraca, quem dava para o milheiro. Nós vimos alunos nossos que foram para a Europa. Então isso para a gente nos enche de orgulho. As mulheres hoje assim são protagonistas, né, de todo esse fazer cultural. Cada vez mais, ano que passa, o carimbó está sendo mais reconhecido, mais conhecido mundialmente também. Eu sinto que no caso do meu carimbó, tem vários fatores juntos. Tem um pouco da musicalidade, que eu já trago de berço, e tem um pouco da música que eu também estudei, né? Estudei piano, estudei um pouco do clássico. Aqui é uma família, então a gente se une, a gente se ajuda. Pra mim é legal tocar em carimbó. O vovô inventou de fazer a gente tocar lá na casa do meu tio Marcelo. A gente tava brincando bola. Hoje eu tenho 17 anos e há 17 anos eu participo desse projeto do Grupo Paracaboclo. A minha mãe fazia parte, faz até hoje, e eu danço desde a barriga dela. A cultura paraense é uma coisa muito bonita que muitas das vezes ela é até discriminada pela sociedade, né? E o nosso trabalho é justamente fazer com que essa cultura seja valorizada, mostrar essa juventude que vem, né? A juventude que muitas das vezes são perdidas no mundo e a gente consegue resgatar, consegue dar um caminho para elas, né, para elas não se perderem no mundo, né? E esse é o nosso projeto, não só dançar carimbó, né, é salvar pessoas também. Ano passado nós vimos alunos nossos que foram para a Europa. Então isso para a gente nos enche de orgulho, porque eles começaram pequenininhos, né? E foi uma formação não só quanto dançarino, não só técnica, né, de dançarino técnico, mas o que a gente fala é a formação pessoal. Eu venho de uma área periférica de muita violência, principalmente na minha infância, né? A gente não podia nem sair de casa, que a gente já estava em volta do perigo. Então, quando eu fui convidado para fazer parte desse projeto, dessa cultura, já passei por diversos grupos, né? Hoje eu estou no Paracaboclo já há um bom tempo. Na verdade, desde a criação, sou um dos fundadores desse grupo. E se não fosse o carimbó, eu te digo que eu não sei nem o que eu estaria fazendo hoje, né? Eu faço parte da igreja, mas o carimbó ele me mostrou caminhos que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Conheci pessoas muito boas, pessoas que me ajudaram a buscar o direcionamento correto para a minha vida. E o carimbó o carimbó para mim é a vida, né? Como eu sou uma dançarina das antigas, como fala, quando chega pessoas novas, eu procuro ensinar e aprender para que elas aprendam o que eu aprendi e evoluam como eu evoluí. E aí quando chega novos dançarinos, a gente passa os passos para eles todinhos e eles evoluem assim como eu evoluí. Cada vez mais, ano que passa, o carimbó está sendo mais reconhecido, mais conhecido mundialmente também. Então é muito importante para os jovens que estão chegando aqui ter esse acolhimento da gente que já está há muito tempo, e é muito importante para a gente ver essa reciclagem, porque a gente também aprende com os novos, eles aprendem com a gente aprende com eles, então é uma troca muito incrível. O carimbó é uma dança que se dança só, com parceiro ou não. Então é isso, o carimbó é uma dança muito, muito simples de se dançar. O carimbó, na verdade, é tocado por vários tipos de flautas, com cores diferentes, tamanhos, timbres diferentes. Esses instrumentos, eles são feitos das mais variados tipos de materiais, né? Existe flauta de cabo de guarda-sol, a gente tem de PVC,
A gente tem tiumbaúba, que é muito comum de ver na parte do interior. E eu resolvi fazer uma flauta de barro. Uma flauta de barro porque eu moro em Icoaraci, né? Icoaraci é uma referência da cerâmica paraense, né? É onde a gente faz as culturas marajoaras e tapajões, que são representadas também. Eu pude representar também no instrumento, né? Como eu sou músico, né, e professor, eu introduzi isso aqui também para as crianças, né? Para as crianças poderem produzir seus próprios instrumentos e assim também participar do processo de musicalização. Na nossa periferia, onde nós moramos, tem muitas mulheres negras, homens negros, e hoje com essa importância da mulher negra na sociedade, aumentou muito o número de a nossa cultura abrir mais esse leque, nós aparecermos mais. Então isso faz com que as mulheres negras hoje, na nossa comunidade, na nossa ilha de Outeiro, elas se sintam muito mais privilegiadas. E isso também aumenta a nossa autoestima, né? Por nós sermos paraenses e temos uma cultura muito bonita que é o carimbó. Porque dançado em roda e precisa que o cavalheiro acompanhe a dama, porque ela que manda na dança, é como se fosse uma conquista, igual a dança do lundu. Com o passar do tempo, grupos o transformam em dança sensual e outros grupos os mantêm de forma casual, né? Como se fosse um shot, como se fosse um maçarico, uma dança impar, mas sem uma apelação. O nosso trabalho é poder repassar a nossa cultura, né, para as crianças, ensinando a dançar, a tocar os instrumentos. E é também uma atividade extra, né? Como eles estudam, aí aqui na escolinha também a gente organiza para fazer aula de reforço, ensinar artesanato, né, a confeccionar os arranjos. E é uma coisa que vai passando de geração em geração. A nossa intenção é poder levar cada vez mais, né, o nosso carimbó para as crianças e para que futuramente elas possam repassar também, porque a gente também não somos eternos, né? E no Irapuru eu aprendi a tocar o milheiro, aprendi a fazer a percussão, tocar o carimbó. E também eu já escrevi algumas músicas, né? Pra mim é legal tocar em carimbó. O vovô inventou de fazer a gente tocar lá na casa do meu tio Marcelo. A gente estava brincando bola. Ele fez o instrumento para nossa prima Isabela. Aí ele chamou a gente para ver se a gente prestava para tocar. Aí ele chamou, foi começando. Depois daqui um tempo a gente fomos indo saindo daí. Quando eu fui lá em Caratatel, de lá que eu fiquei famoso. Nosso grupo Mirim, eu sou avô deles todos. A minha neta Isabela, eu fiz esse banjo para ela, eu fiz um curimbó, e fiz o maraca e fiz o milheiro. Aí eu fui vendo quem dava pro carimbó, quem dava pro maraca, pro milheiro. Um prazo assim de uma semana ele já sabia tocar. Eu vi meu pai tocando carimbó, né? Aí ele tocou uma maraca. Ouvi ele repinicar, eu também falando, também vou repinicar. É uma alegria que eu tenho assim, que um dia alguém pode perguntar para eles assim, aí, com quem vocês aprenderam a tocar? Aí eles, olha, foi meu avô que me ensinou a tocar. Ele tocava carimbó raiz e ele deixou isso para nós. Como eles sabem tocar hoje o raiz, eles podem se interessar, aprender a tocar uma guitarra, um violão, uma bateria. É um caso, um nível maior. Minha vontade, meu sonho, quem sabe um dia um deles se interessa em tocar uma flauta, um sax, trompete. Todo mundo que trabalha na banda
já tem uma carga assim de muito tempo, né? Eu tenho 32 anos, tenho amigos que têm bem mais tempo que eu. E sempre está se renovando. Então, a questão do Emanuel, que é meu filho, ele é a renovação do trabalho, né? Ele vem trazendo informações novas, vem trazendo suas ideias novas. No futuro ele vai estar no comando da banda, com outros jovens que vão fazer parte, né? E ele vai trazendo esse conhecimento que ele tem, né? E também justamente juntando o conhecimento de outros músicos que vão fazer parte desse trabalho aqui. Tem gente que chega, tem gente que vai, a vida não cai. Para mim o carimbó ele é o retrato da vida do Amazônia, né? Eu acho que ele é um retrato fiel do que é o Amazônia. Se você for em Marapani, ele tem uma linguagem própria, ele tem um modo de se tocar. Se você for Irituia, ele é tocado de um jeito. Se você for no Marajó, ele é tocado de outro. Aqui na cidade ele tem seu formato, que é um formato bem amplo, né? Que aqui a gente pode experimentar mais instrumentos, né? Ter uma liberdade bem maior do que a gente tem no interior, porque tem todo um contexto nessa questão do carimbó, né? Contexto da raiz. E aqui, não, aqui a gente faz um trabalho um pouco mais contemporâneo, podendo experimentar novas sonoridades dentro do carimbó. O projeto Curumins e Assá, ele se dá a partir, né, dessa concepção da cultura, de garantir esse nosso folclore, essas nossas tradições para as futuras gerações, né? E a gente faz isso trabalhando a questão da cidadania, né? A questão do meio ambiente. As crianças elas têm essa pesquisa sobre o meio ambiente relacionando com as nossas danças, com as nossas lendas que falam da nossa Amazônia. É um trabalho de identidade, né? E eu sinto que no caso do meu carimbó, tem vários fatores juntos. Tem um pouco da musicalidade, que eu já trago de berço, e tem um pouco da música que eu também estudei, né? Estudei piano, estudei um pouco do clássico. E eu acho que nesse caso aí as coisas se misturam dentro de cada um. As mulheres hoje assim são protagonistas, né, de todo esse fazer cultural, né? Elas se dispõem, elas se propõem, trazendo já as suas experiências, trazendo já a sua vontade de aprender e de ensinar. É uma grande troca, fazendo mesmo essa interação entre mulheres adultas, mulheres idosas e mulheres crianças que vão se tornar futuros adultos, né? O carimbó em si, hoje ele está trazendo a juventude toda para grande centro de Belém, para os nossos grandes centros. A gente está conseguindo, com o carimbó, abranger várias pessoas de periferia, do centro da cidade, e a gente faz grandes reuniões, não só aqui na Pedreira, como na Praça da República. Hoje em dia o carimbó é um movimento que sempre veio grande, mas a gente está com uma força maior hoje em dia. Para dançar o carimbó, você precisa ter 3 passos. O primeiro, pés descalços. O segundo, principalmente para as mulheres, uma saia bem rodada, pensando nessas estamparias bem chamativas. E o terceiro passo é o carisma. Você precisa esbanjar carisma. Temos um passo básico, que é um passo arrastado, que é justamente essa influência do carimbó. Para quem não sabe, é uma dança de influência indígena que teve outras manifestações também como influência, como as africanas e as ibéricas, principalmente dos portugueses. Então, a partir desse passo básico de frente, trás, de forma arrastada, eu consigo fazer essas variações, e as variações elas surgem a partir da movimentação da minha saia, falando exclusivamente para as mulheres, que em sua maioria utilizam a saia. Então, quando eu giro a minha saia, eu lembro a grande pororoca, que é o cruzamento entre a água salgada com a água doce. Eu associo também aos nossos pássaros, as borboletas e tantas outras coisas que está associada à nossa grande força mãe, que é a mãe natureza. E o carimbó é isso. O carimbó para mim é tudo. O carimbó é a minha paixão. Quando eu estou dançando carimbó, parece que eu vou embora, né? Então aí eu fico sonhando que eu estou na beira do rio, aí vendo os botos,
é muito bom. Aí me lembro logo da Dona Onete, do Pitiu. Aí vem tudo na lembrança aí, só carinho e amor. Eu quero dar um recadinho para vocês, a nova geração. Gostem primeiramente da sua casa, da sua família, da sua terra e da sua pátria. Sejam patriotas. Temos que gostar um do outro, o nosso idioma. Eu faço parte dessa cena cultural do carimbó, tem 4 anos mais ou menos, faço parte aqui do Frutos do Pará. Durante esse tempo eu aprendi muita coisa, né? E durante esse tempo a gente teve a oportunidade de fazer outros trabalhos, vários trabalhos inclusive, né? E conhecer um pouco mais sobre a cultura e as danças folclóricas que a gente tem aqui. A cena, na verdade, do carimbó, ela é feita, né, a síntese dela, a origem nos interiores do estado do Pará. A gente também faz carimbó aqui na capital, né? E perpetua essa cultura tão rica por aqui, pela nossa região metropolitana. Eu olho hoje em dia a juventude do carimbó, uma juventude muito mais engajada. Isso é uma coisa que eu percebi durante a pesquisa. Até a década de 80, 90, a gente tinha o carimbó na mão de pessoas mais velhas, né? De mestres de carimbó de 60, 50 anos, que têm 30 anos de carreira. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos bandas de nível, assim, nacional, de qualidade musical, que tem 2, 3 anos de lançamento, já estão com 3 discos lançados, 2 clipes feitos, editais aprovados a nível nacional, a nível regional. Então eu olho para a manifestação do carimbó atualmente na mão dos jovens e eu vejo que o jovem está atualizando a manifestação enquanto dialoga com a tradição. Isso é o principal, eu acho que isso é a principal fala que eu gostaria de dizer, porque se a gente não olhar para quem está fazendo a manifestação agora, e sem essa pessoa que faz a manifestação agora, olhar e reconhecer que existe alguém que veio antes, é muito importante. E eu acho que isso é o grande foco de quem está fazendo o carimbó agora e principalmente na mão das mulheres jovens na capital do estado do Pará fazendo carimbó. Na última meia década, eu diria, e eu faço parte desse movimento com uma galera, né? O que a gente, que já era ativista das ruas, digamos assim, no âmbito político geral, né? Dessa política mais básica, estrito senso, né? Empoderamento feminino, a luta por direitos, por justiça. Só que muitas de nós viemos para dentro do carimbó também de diversas formas, só que aí a gente começou a questionar esse papel apenas performático da dança e do cuidado do atrás do palco, sabe? A gente passou a questionar a invisibilização das mulheres. Dizer, olha, as mulheres sempre estiveram aqui. Eu ia falar muito de Sereias do Mar. Eu tenho 35 anos, eu frequento o carimbó há cerca de 15, assiduamente, né? Sou daqui de Coraci, Coisas de Negro. E eu me lembro de ouvir e ver e ouvir e saber e conhecer, inclusive me apaixonar pelo grupo Sereias do Mar nessa última meia década aí. Então antes elas já tinham um trabalho protagonista, mas era invisibilizado pela cena geral. E eu acho que isso também é um movimento que acontecia a nível de outros grupos, ou a nível da participação das mulheres em outras iniciativas dentro da cadeia produtiva do carimbó, da cultura do carimbó, né? Porque o carimbó é isso, uma coisa extremamente diversa, né? Ele tem uma pegada de produção cultural, mas ele tem uma pegada raiz, mas ele tem uma ligação com as comunidades. Ele é música, mas ele também é coesão social entre aquelas comunidades. E aí as mulheres foram em movimento, né? A gente fala no movimento feminista, né? Quando uma mulher avança, nenhuma retrocede. E eu acho que dentro do carimbó, eu, Priscila, né? Priscila Cobra, eu me considero uma pessoa que fez muito barulho a respeito disso.
Por muito tempo se propagou, as mulheres estavam à mercê, estavam à margem do carimbó, participavam apenas fazendo roupas, apenas fazendo adereços, e romper para elas integrarem o processo não só artesanal, mas também fazer parte do corpo musical, fazer parte de grupos que vocês puderam entrevistar que são geridos por mulheres. E isso eu acho que é um marco que a gente não volta mais atrás. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer essas imersões constantemente e a gente aprende constantemente nas rodas de carimbó, nos pontos de cultura, no ponto de cultura específico que existe aqui em Coraci, chamado Coisas de Negro, onde o carimbó impera, e aí sempre é uma apropriação do conhecimento. Hoje a gente tem muitas mulheres, tem vários grupos, o Sereia do Mar é um grupo que tem mais de 30 anos, eu acho que é isso. Aí o Cobra não é só de mulher, né? O Cobra é um grupo de pessoas periféricas, afro-indígenas, mas também tem gente branca. Mas eu sou a protagonista e a minha performance, a minha música tem um empoderamento feminino. Aqui a gente costuma dizer que o paraense já antes de andar, já aprendi a dançar carimbó e brega, e no meu caso não foi diferente. Eu aprendi o carimbó com meu pai e esse é um ritmo muito comum nas festas das famílias, independente do que se esteja comemorando. Depois eu me entendi aos 12 anos de idade dentro de um grupo de toada que resolveu abraçar o carimbó. E aí foi quando eu fui aprofundar o meu conhecimento nesse ritmo musical. Tem muitos grupos também, outros grupos que surgiram aqui que tem esse trabalho de música autoral, mas eu acredito que o Batucada é um grupo que ele tem um repertório praticamente 100% autoral, né? Jovens, mas assim, que compõem do jeito que eles compõem. Então isso pra gente, pra mim como mestre de carimbó, guardião do tempo, é de suma importância. Assim. A gente busca inspirar pessoas mais jovens que a gente, da mesma maneira que os mestres inspira a gente e a continuar isso aí que a gente gosta, que é o pau e corda, fazer o carimbó tradicional pau e corda, de acordo com as nossas vivências, né? Porque, enfim, também não é um quadradão, ele vai mudando, vai assimilando, adquirindo novas estruturas. Senti tua presença. Mas nós não podemos deixar também de falar dos meninos. Aqui, as nossas danças, a gente usa muito o agachar, né? A gente faz muito esses passinhos embaixo, em cima. Eu não posso dizer que eu não tenho influência europeia. Eu tenho indígena, eu tenho negro. Então, todo gingado, esse meu misturar aí, é que forma toda essa dança, essa pluralidade que a gente tem aqui. A gente sempre tenta, né? Porque a gente vê como é mais ou menos a juventude hoje em dia. E os meus amigos, alguns amigos meus já vieram assistir, já foram assistir. Mas é muito importante, principalmente familiar, primos, puxar mesmo pra cá, porque aqui é uma família, então a gente se une, a gente se ajuda. Então a gente sempre tenta na escola chamar os amigos, vamos assistir, vamos no ensaio, porque é isso. É muito antiga a história do carimbó. E ser mestra, ela não é assim uma coisa muito comum, porque normalmente quem está à frente sempre foram os homens. E as mulheres se conformavam com isso. E eu fui uma das mulheres que não me conformei com isso e fui à luta de preservar o nome da mulher, porque na maioria dos interiores do estado do Pará, quem compõe, que faz todo o trabalho que desenvolve, na verdade, são as mulheres. O carimbó ela já começou desde quando eu era criança, né? A minha família ela é maranhense, eu sou a única paraense da família, mas eu sempre tive uma relação muito maravilhosa em relação a admirar a cultura daqui do Pará. Então, geralmente, o meu primeiro contato com o carimbó foi na escola, nas aulas de educação física, e desde então eu fiquei apaixonada, desde criança eu já tentava interagir em algum grupo. Eu vejo que o jovem inserido na cultura também é uma oportunidade que ele possa estar também aprendendo e também evitando estar
no meio das drogas, e também é um incentivo, né? Até mesmo como um aprendizado. Carimbó, para mim, muitas das vezes, não toda, né, como a dança, ela foi uma coisa que me libertou de um momento também que eu estava precisando, né? O Grupo Paranani em si, ele é uma família a qual eu trouxe para que eu pudesse, assim, perceber o quanto que isso me significa muito para mim. Quando penso em carimbó, penso em mulher indígena, em uma mulher preta. Eu acho de suma importância, porque nós somos também protagonistas dessa história. E pensando na manifestação do carimbó, sempre teve uma grande popularidade, uma grande representatividade também da mulher indígena, né, que é uma manifestação de influência indígena com influências africanas e ibéricas. Somos também construtoras dessa manifestação, nada mais justo do que nós estarmos inseridas, sendo diretoras de grupos, sendo as coreógrafas, sendo as batuqueiras, né? E pensando também em quebrar essa grande parede do patriarcado, que é um patriarcado que está inserido não só na manifestação cultural do nosso estado do Pará, mas em tantas outras pelo Brasil afora, em tantos outros sistemas também, para além da parede artística. Então, quando eu penso que finalmente a mulher, ela não é mais vista só na cozinha, ou não é mais vista pensando artisticamente só nessa parte dançada, que é onde eu estou inserida, por sinal, é de suma importância. Eu não sou mestre, eu não sou rei, só canto carimbó. Quem trago no sangue, eu sou o simples cantador. Dançar carimbó, o que precisa é ter simpatia, né? Sempre com um sorriso no rosto, porque carimbó é isso, carimbó é vivência, carimbó é ancestralidade, carimbó é alegria. Ter a sensação de colocar o pé no chão, de dançar descalço e levar a nossa cultura para todo quanto é lugar, para mim é uma sensação maravilhosa. Através do carimbó a gente conhece outras culturas, outros povos, e isso é muito rico. Quando o bailarino ele coloca a sua identidade, a sua personagem, tudo se torna mais delicado. Automaticamente tu não precisa buscar essa técnica, você precisa se olhar para dentro de si para poder você colocar para fora essa expressão.